que Jesus ensinou sobre as Escrituras Sagradas? Esse é o nosso primeiro tema. Nós temos mais pessoas que entraram, sejam bem-vindos, bem-vindas a esse estudo. Aqui, veja só, a Bíblia Sagrada, ela tem vários nomes, né? Nós chamamos de Bíblia Sagrada, e na própria Bíblia existem outras nomenclaturas. Por exemplo, Escrituras, ela também pode ser chamada de Escritura da Verdade, Palavra de Vida, Santas Escrituras. Existem vários nomes para ela. Popularmente, nós conhecemos ela como Bíblia, porque, na verdade, a palavra Bíblia significa coleção de livros. Como são 66 livros, é uma coleção com 66 livros. E ela foi escrita num período mais ou menos entre 1500 e 1600 anos. Esse é mais ou menos o período de escrita da Bíblia. Então, nós pegamos ali o primeiro escritor bíblico, que foi Moisés, até o último escritor, que foi João, o apóstolo João, o discípulo amado. Nós temos um período aí mais ou menos de 1600 anos. E o interessante disso tudo, o que mais me impressiona, é a unidade bíblica. Porque a maioria dos escritores, que foram cerca de 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, em culturas diferentes, não se conheceram e ainda assim eles não se contradizem. Eu gosto de olhar para a Bíblia como sendo o que eu acabei de falar, né? A palavra de Deus, e os escritores bíblicos como se fossem coautores, ou seja, é como se eu fosse escrever a bibliografia de um personagem. Então, eles apenas escrevem aquilo que o personagem fez, ou faz, ou disse, né, ou viveu. Então, existe até uma matéria em teologia que nós estudamos, chamada de revelação e inspiração. Deus, ele revela na mente do profeta sua mensagem, na mente do escritor que ele escolheu, e inspira ele a traduzir na linguagem humana aquilo que ele revelou. Então, isso, em tese, de maneira bem resumida, bem prática, é a Bíblia, certo? E vamos ver o que nós podemos aprender sobre o livro sagrado. E nós vamos agora para a primeira pergunta. Eu creio que você que você está com a Bíblia aí. Para facilitar, os slides que eu preparei, eles já têm os versos bíblicos. Eu creio que eu utilizei a Nova Almeida atualizada. Existem várias versões bíblicas. A versão mais comum é a Almeida Revista e Atualizada, porém ela tem uma linguagem um pouco mais, não é tão contemporânea. E a última versão bíblica que a Sociedade Bíblica do Brasil fez é a Nova Almeida Atualizada, NAA. E eu vou usar essa versão bíblica da Nova Almeida Atualizada. Mas existem muitas outras. Eu gosto, por exemplo, da NVI, Nova Versão Internacional. Uma Bíblia que eu gosto bastante também, eu tenho até uma aqui do lado, é a NVT. A NVT não é da Sociedade Bíblica do Brasil, ela é da editora Mundo Cristão. O que é a NVT? Nova Versão Transformadora. Então, você pode escolher uma Bíblia para você estudar. Geralmente, a Bíblia mais comum que existe é a Nova Almeida Revista Atualizada, ARA, né, que está escrito. Eu não sei o que está escrito na sua Bíblia ali, mas depois você pode dar uma olhadinha nela para ver qual que é a versão bíblica, certo? Vamos fazer assim, se alguém quiser falar, né? Deixa eu ver aqui se tinha mãos levantadas. Se você quiser falar, é só erguer a sua mão, que daí eu te dou a palavra, para a gente não dar muitas pessoas falando ao mesmo tempo e o microfone ligado, tá bom? Vamos lá. Essa é a primeira pergunta que nós vamos nos deparar nesse primeiro estudo. De acordo com Jesus, o que pode ser encontrado nas Escrituras Sagradas? O texto que nós vamos buscar essa resposta é o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39, está aí o texto. E também, para facilitar ainda mais, eu coloquei em todos eles a resposta em vermelho. Então, vai ser muito fácil esse estudo. Vai ser muito fácil mesmo. Tá o mais facilitado possível. Antes de ler o texto, bom, já está aí na tela, você certamente já está lendo. Tem muitas pessoas que nós convidamos por mensagem. Se essas pessoas que estão aqui foram receber um convite por mensagem e ainda não tem o guia de estudos, o Ensinos de Jesus, eu vou te pedir um favor. Anota o meu número,
ou se você recebeu uma mensagem minha, mande uma mensagem de volta falando: pastor, eu quero o estudo. Eu vou dar um jeito de levar na sua casa para você poder acompanhar por ele. Fica muito mais fácil. Hoje nós temos o slide, nós teremos os slides toda quinta-feira, correspondente a cada estudo. Mas se você tiver o guia, vai ficar muito mais fácil para você acompanhar aí da sua casa, tá bom? É só mandar uma mensagem e falar: pastor, eu quero, me passa o endereço que eu levo para você, tá bom? Levo ali no portão da sua casa. A gente sabe, por causa do Covid, aí a gente não pode estar tão em contato, né? Mas eu deixo ali com você no portão da sua casa, tá bom? Vamos lá. A resposta, então, a pergunta era, né? De acordo com Jesus, o que nós podemos encontrar nas Escrituras? O texto de João, capítulo 5, verso 39, diz assim: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, a resposta está simples, né? Eu acho que não há nenhuma dúvida com relação a esse texto. De acordo com Jesus, ao ler a Bíblia, nós podemos encontrar o quê? A vida eterna. Por que nós podemos encontrar a vida eterna? Porque a Bíblia é como se fosse um mapa do tesouro, que indica o caminho, a direção, para realmente a gente chegar na vida eterna, na salvação oferecida por Cristo. Essa é a primeira pergunta e a resposta. Você pode colocar, quem tem ali seu guia, escreve lá, primeira pergunta, resposta: vida eterna. Bom, avançando um pouquinho mais, aqui nós temos ali uma pequena, um pequeno comentário, né? No fim da história desse mundo, todo ser humano ele receberá ou a vida eterna ou a morte eterna. Só que para nos ajudar a fazer a escolha certa, Deus nos deixou o quê? Um manual, um guia prático, que é a Bíblia. E nela nós encontramos todas as orientações necessárias para tomar posse da vida eterna. É claro que esse é um presente que Deus nos oferece, mas como que a gente vai chegar até ele? Como que a gente vai saber onde ele está? Como a gente vai saber como vamos possuí-lo? É através da Bíblia, ok? Bom, até aqui está tranquilo? Se alguém, como eu disse, se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, dar alguma sugestão aí, levanta a mãozinha que tem no próprio aplicativo do Zoom, que eu te dou a palavra, tá bom? Eu estou aqui olhando o tempo todo para o Zoom, para o aplicativo, para a tela, e eu consigo ver se você quiser se manifestar. Eu vou avançando enquanto isso. A pergunta número 2, ela diz assim, ó: que repreensão severa Jesus fez aos líderes religiosos de seu tempo, em seu tempo? Mateus capítulo 22, versículo 29. Essa pergunta é interessante porque ele não fez uma repreensão, ele não repreendeu pessoas sem conhecimento. Foram líderes religiosos. E entendemos que líderes religiosos, eles devem manusear bem a palavra de Deus. Como até diz o texto da carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo, né? Dizendo que nós devemos manusear bem a palavra de Deus. Vamos ao texto bíblico. Mateus 22, 29 vai nos dizer o seguinte: Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, a repreensão que Jesus fez àqueles líderes religiosos, fariseus, saduceus de seu tempo, é de que eles não conheciam as Escrituras. Por que eles não conheciam? Porque eles manuseavam de forma errada, ou, até como eu disse no início, eles distorciam o que a própria Bíblia diz. Aí nós já temos até uma resposta. Porque há muitas religiões, porque há muitas igrejas, porque muitos distorcem a palavra de Deus. Eu penso, meus queridos, que o primeiro passo que nós devemos dar é o passo da sinceridade. Buscar o que a Bíblia diz e não o que eu acho ou o que eu quero. Porque, na realidade, os nossos desejos, as nossas inclinações, elas são pecaminosas. Então, nós temos que nos sujeitar à vontade de Deus expressa na palavra dele. Esse é o caminho, certo? Bom, a resposta está ali em vermelho. A repreensão foi de eles não conhecerem as Escrituras. Tranquilo até aqui? Se eu estiver indo muito rápido, você me fala, tá bom? Se estiver dando alguma falha no áudio, você me fala. Vai me avisando aí, porque eu estou conversando com vocês como se vocês estivessem aqui do meu lado. Tá certo? Tá tudo bem até aqui? Posso avançar? Bom, vamos lá. Ótimo, obrigado aí pelo feedback ali,
Ana Grazielli. Irmãos, aqui tem praticamente, no intervalo de uma pergunta e outra, tem um comentário. Nesse comentário fala o quanto que Jesus ele era um profundo conhecedor das Escrituras. Nós encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, Jesus discutindo a lei, a Torá, juntamente com quem? Com os líderes religiosos, com doutores da lei. Então, com 12 anos, um jovem, um juvenil, um pré-adolescente, ele já manuseava bem a palavra de Deus. Certamente, a sua mãe o ajudou muito, o ensinou, né, o educou, contou as histórias que a Bíblia Sagrada lhe trazia. E nós sabemos que a Bíblia do tempo de Jesus era qual? Era o Antigo Testamento. Não existia Bíblia Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi ser escrito 20 anos depois de Jesus morrer. Então, mas eu já vou chegar nessa informação aqui com vocês, tá certo? Vamos lá, vamos para a pergunta, para mais um comentário, obviamente. O comentário é o seguinte: a Bíblia de Jesus, o que eu estava dizendo ali agora, né? Eu esqueci que estava aqui o comentário já. Bom, eu já falei sobre isso, né? A Bíblia que Jesus tinha no seu tempo era o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ele só foi ser escrito com as cartas de Paulo. O primeiro a escrever a Bíblia no Novo Testamento foi Paulo. Paulo foi o primeiro teólogo do Novo Testamento. Isso só 20 anos depois da morte de Cristo. Vamos lá, vamos para a terceira pergunta. A terceira pergunta é a seguinte: qual era a Bíblia que Jesus usava? Está redundante, né? Porque a gente acabou de falar sobre isso, mas vamos lá. Vamos lá, porque ali só foi uma informação. Agora nós vamos buscar na Bíblia, na palavra de Deus, a resposta. Esse é o objetivo, deixar que a Bíblia nos responda. Nós vamos ler dois textos dentro de Mateus. Mateus capítulo 5, verso 17 e Mateus capítulo 7, verso 12. Vamos a esses textos agora. Eu estou recebendo aqui até informação de pessoas que não estão conseguindo entrar no aplicativo. Depois eu passo para eles essa aula. Não tem como eu interromper agora para conversar no WhatsApp com essas pessoas, mas eles não vão perder o conteúdo. Vamos lá. Aqui diz o seguinte, no texto de Mateus capítulo 5, verso 17. Você pode ir acompanhando na sua Bíblia. Eu prefiro que você faça assim, né? Vamos lá. Em Mateus 5,17, Jesus diz: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Essa palavra revogar é o mesmo que cancelar, abolir. Inclusive, há outras versões bíblicas que falam exatamente isso. Não pensem que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Você viu que ali eu coloquei em vermelho a lei e também os profetas. A resposta está ali, mas eu já vou mencionar para você. Vamos ao segundo texto, capítulo 7, verso 12, que diz assim: portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Gente, eu amo demais esse verso. Inclusive, eu quero abrir aqui na minha Bíblia, que eu quero fazer um comentário com vocês, muito pertinente. É uma curiosidade. Mas vamos lá. Por que eu escrevi lei e os profetas? Eu já vou voltar nesse verso para fazer um comentário. Não, vou fazer já. Você conhece aquele ditado, né? Eu acho que você até já disse ele. Olha, o que você não quer que faça para você, não faça para os outros. Geralmente a gente fala isso para os filhos, né? Ou dando um conselho para alguém. Olha, você não deve fazer para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você mesmo. Esse, na verdade, foi um ditado criado por um rabi que viveu uma geração antes de Jesus, chamado Hillel. Só que, se você prestar atenção nesse ditado, ele nos coloca numa situação que confortável demais, numa situação isolada, numa situação mais ou menos assim, ó, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Você não me perturba, eu não te perturbo. É mais ou menos isso. Só que Jesus, ele vem e transforma tudo isso. Ele muda e ele coloca ação, ele coloca a vida. Ele só muda as palavras. Olha o que Jesus disse. Em outras palavras, eu vou dizer agora, me referindo a esse ditado, mas em outras palavras, mas querendo dizer o mesmo que Jesus disse. É o seguinte: olha, faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse a você mesmo. Você vê que coloca dinamismo nas palavras?
Agora não é mais assim, ó, não, você não mexe comigo, eu não mexo com você. Não, faça aos outros, ou seja, faça o bem para os outros da mesma forma que você gostaria de receber o bem. Então Jesus, ele muda completamente, ele faz uma revolução naquelas palavras. Agora ele coloca vida, dinamismo. Mas vamos à resposta. Nos 2 versos, você viu que eu coloquei em vermelho a lei e os profetas. Por quê? Porque a expressão lei, ela era usada para designar o quê? Os 5 livros de Moisés, que são inclusive os 5 primeiros livros da Bíblia, conhecidos como Pentateuco, conhecidos como Torá, são ou livros da lei, né? Então essa é uma referência a esses livros. Quando fala de profetas, está se referindo ao restante do Antigo Testamento, ou seja, dos 39 livros da Bíblia. Então, quando Jesus disse, ó, não pensem que eu vim substituir, abolir, acabar com a lei, com os ensinos dos profetas, não, eu vim para cumprir. Inclusive, essa palavrinha cumprir, eu até vou falar um pouquinho sobre as línguas da Bíblia nesse estudo. O grego, e esse texto de Mateus está no Novo Testamento, o Novo Testamento ele foi escrito todo em grego. Essa palavrinha cumprir é uma palavrinha em grego chamada plerou, ou plerol, que significa ampliar. Então, Cristo ele veio ampliar, ele não veio mudar, ele não veio abolir, ele não veio acabar, ele veio ampliar a visão a respeito da sua lei, da sua palavra. Certinho? Bom, vocês estão muito quietinhos aí. Estão muito quietinhos. Deixa eu ver aqui se tem alguma... Eu estou vendo que tem 3 perguntas, Ah, não, foi só o feedback da Ana, né? Maravilha. Mas se tiver alguma pergunta, gente, pode me interromper ali. Opa, João Paulo ali, quer falar? João, pode abrir seu microfone. Não, eu queria fazer um complemento que as pessoas falam sobre abolir. Você leu Mateus 5, 17 em diante ali, né? Tem uma passagem em Mateus também, no mesmo Mateus 5, verso 20, que Jesus ele é mais contundente sobre a questão da lei, né? E ele fala assim, ó, Mateus capítulo 5, verso 20, a minha Bíblia diz assim: porque vos digo que a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, como que pode ser algo tão, tipo, brando, se Jesus falou bem assim, se os escribas e fariseus, né, eles cumpriam erradamente, né, a mais do que aquilo que Jesus tinha pedido, mas eles eram os que cobravam a lei. Jesus falou assim, não, a lei, o que está na lei, o que está escrito na Torá, o que está lá, para ser seguido, aquilo tem que ser seguido, aquilo tem que ser perfeito lá, perfeito no sentido de buscar a perfeição, né, para poder entrar no reino dos céus, né? Não de você conseguir a perfeição, porque a perfeição a gente consegue somente através de Jesus, mas o buscar, né? Então daí as pessoas falam assim, ah, não, mas Jesus veio abolir, Jesus veio revogar, mas Jesus ele foi contundente, inclusive com os escribas e fariseus. Verdade, maravilha, é isso mesmo, João, porque eles estavam seguindo a lei de maneira errada, esse era o problema deles. Eles estavam, inclusive, criando leis em cima de uma lei. De uma lei, eles criavam várias leis. Tinha leis ali que eles criaram mais de 300 leis em cima de apenas um mandamento que Jesus ensinou. Então, eles estavam sendo o quê? Hipócritas com a lei, né? Porque a função da lei, eles não olhavam, eles olhavam apenas para a letra da lei. É o que Paulo também trabalha nas suas cartas. O problema de você seguir a letra da lei e não a essência da lei. Quando a lei, pegando ali um gancho do comentário do João, quando a lei diz, por exemplo, nós estamos falando de lei, 10 mandamentos, tá? Só para ficar claro. Por exemplo, quando um dos mandamentos diz assim, ó, não matarás, certo? Não matarás. O que isso quer dizer? Para você amar o teu próximo, para você proteger o teu próximo, para você cuidar dele. Não simplesmente não matá-lo, mas a gente mata as pessoas também com palavras. Matamos as pessoas nas intenções, matamos as pessoas quando fazemos um negócio de forma
quando mentimos, ou um negócio de forma a ganhar vantagem somente sobre nós. Então, na realidade, a essência do mandamento, o que está por detrás do mandamento, que é o que nós devemos ver, que é o que nós devemos analisar, certo? Bom, pergunta de número 4. Quem levou os profetas a escrever o livro sagrado? Gente, eu gosto demais desse texto, porque esse texto aí, ele vai jogar por terra pensamentos do tipo: a Bíblia foi escrita por homens. O papel aceita tudo. Falar, até papagaio fala. Gente, olha como esse texto ele deixa claro o que é a Bíblia. Presta atenção nele. Quem levou os profetas a escrever um livro sagrado? Olha o texto. 2 Pedro capítulo 2, verso 21. Porque jamais... Eu estou lendo na versão que eu tenho na minha mente, mas aqui é outra versão. Deixa eu ler. Eu estava falando repetidamente, mas vamos lá, vou fazer a leitura. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Esse texto é para a gente dizer amém. Amém. Foi o Espírito Santo que levou os profetas a escrever o livro sagrado. Então, veja só. Essa palavrinha também, eu gosto muito. A gente, quando estuda teologia, a gente estuda alguns... pelo menos, eu estudei 2 semestres de grego e 2 semestres de hebraico. É claro que eu não sei falar em grego nem hebraico. Eu sei utilizar a ferramenta. E eu já pesquisei essa palavra movidos. Essa palavra movidos é o mesmo que amparados, sustentados, guiados pelo Espírito Santo. Então, eles foram amparados, movidos, sustentados, guiados pelo Espírito Santo ao escrever a palavra de Deus. Eu acho que ficou muito claro, né? Esse texto aí já deixa claro quem foi que levou os homens. Deus utilizou a linguagem humana, utilizou o ser humano, mas a fonte é divina. Essa é a questão, certo? Vamos lá. A Bíblia, aqui a gente vai repetir algumas coisas, né? Ela foi produzida por cerca de 40 autores inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, Deus é seu autor. Foi ele quem escolheu e inspirou esses homens santos para registrarem as histórias, os ensinos e conselhos que deveriam ser preservados para gerações futuras. Ele não só inspirou os profetas, Jesus disse que ele também nos conduziria a toda a verdade e nos faria lembrar das coisas ensinadas por Jesus. Logo, ele é o autor das Escrituras e também o professor. É por isso que nós oramos, antes desse estudo, pedindo que ele, o nosso professor, o Espírito Santo, nos auxilie, nos guie, nos ensine. O mesmo Espírito que inspirou os profetas é o mesmo que está aqui conosco, porque nós oramos pedindo pela sua presença, nos ajudando, nos guiando, nos abençoando nesse estudo. Amém? Bom, aqui, eu não vou ler tudo isso aqui, para a gente não se delongar muito, mas você tem aí no seu estudo. Só lembrando, porque de repente teve pessoas que entrou depois, eu estou vendo aqui várias pessoas que entraram depois. Uma boa noite para vocês, Deus possa abençoar a cada um. Veja só, eu dei uma informação agora há pouco, a seguinte informação: me mande um WhatsApp, o meu número é 99811-2626, me dizendo o seguinte: pastor, eu não tenho o guia de estudos. O guia de estudos está aqui, ó, na minha mão. Eu quero o guia de estudos para, a partir do segundo estudo, eu poder acompanhar aqui na minha casa. Eu vou levar no seu endereço. Não precisa nem eu entrar na tua casa. Deixo ali no portão, te entrego, e para você ter o guia de estudos, tá certo? E tem mais um detalhe. Eu mencionei que aqueles que fizeram o estudo até o final, vai ganhar essa Bíblia, uma Bíblia missionária, uma Bíblia fantástica, uma Bíblia extraordinária, tá bom? Não é sorteio. Vai ser presente para aqueles que finalizarem o estudo, tá certo? Bom, aqui uma informação sobre as línguas da Bíblia. Veja só, quase todo o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Por que quase todos? Porque tem algumas partes que foi escrita em aramaico, uma língua extinta já. Pedacinhos ali de Daniel, tem textos ali, deixa eu ver, não me recordo aqui de cabeça, tem Gênesis 31, verso 47, Jeremias capítulo 10, versículo 11, alguns trechos de Esdras e Daniel, como eu mencionei, tá certo? Mas bem pouquinhos versos.
Quase todo o restante da Bíblia foi escrito na língua, aliás, do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Agora, o Novo Testamento ele foi escrito em grego. É o grego que nós chamamos de koiné. É um grego, koiné, a palavra koiné significa comum, certo? É um grego um pouco mais, não é como o grego atual que nós temos hoje. Claro, é muito parecido, mas hoje ele deu uma boa melhorada, digamos assim, né? Uma boa avançada. E os capítulos da Bíblia, também eles não foram colocados pelos profetas, pelos escritores. Essas divisões que nós temos de capítulos e versículos foram colocadas em edições modernas para nos ajudar a encontrar, né? De forma mais fácil, mais simples, tá certo? Aqui tem o nome de quem colocou, a data de quem colocou, enfim. Muito bem. Vamos à pergunta de número 5. A pergunta de número 5 é a seguinte: segundo Jesus, qual é a fonte da verdade? Eu, quando frequentei a escola lá no primário, quando eu passei ali do ginásio, eu lembro que os professores eles ensinavam o seguinte, que não existe verdade absoluta. Esse é um pensamento humanista, porque se você for para a Bíblia, lá diz que existe verdade absoluta, sim. Cristo é a verdade. Mas vamos lá. São João capítulo 17, versículo 17. Qual que é a fonte da verdade que você pode confiar? Segundo esse verso de João, capítulo 17, verso 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. Então, segundo a própria Bíblia, ela é a fonte da verdade. Esses dias eu conversava com uma pessoa que ela não acreditava que a Bíblia que nós temos hoje fosse uma Bíblia fiel. No pensamento dela, a Bíblia foi alterada. Veja só, meus queridos. O mesmo Deus que escreveu, que inspirou os escritores a escrever, também foi o mesmo que manteve a Bíblia através dos séculos, dos milênios, para chegar até nós. Pessoas deram a vida por causa desse livro, pessoas morreram. A Bíblia foram por vários momentos, através da lógica do diabo, de Satanás, utilizando homens, a Bíblia foi perseguida para ser banida, mas não conseguiram. E o mesmo Deus que inspirou, preservou a Bíblia para ela chegar até os nossos dias. Tem um texto de Tiago que diz assim, ó, que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu queria a Deus apenas de forma racional, não tem como. Não tem como. É necessário fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu creio na palavra dele. Eu creio que Deus preservou para que a Bíblia chegasse até nós. Isso não é só fé. Hoje em dia, isso nem é tão somente fé. Sabe por quê? Porque nós temos achados arqueológicos. Por exemplo, aí mesmo no estudo, você vai ver a foto que aparece no nosso estudo são as fotos das cavernas de Qumran, onde poucos anos atrás foi encontrado ali rolos, um pastorzinho estava procurando as ovelhas e ele jogando pedra dentro de uma caverna, ele viu um barulho, tipo como se batesse num vaso de barro. Ele entrou lá e acharam vários escritos da Bíblia, várias cópias de séculos atrás, foram comparar, era fiel com a Bíblia que nós temos hoje. E recentemente, agora, faz umas 2 semanas ou mais, pouco tempo, não faz um mês, foi encontrado também cópias mais antigas ainda da Bíblia. E eles estão vendo na comparação que é a mesma Bíblia que nós temos hoje. Então você pode confiar na palavra de Deus, não somente pela fé. É lógico, tem que utilizar a fé. Mas hoje em dia nós temos evidências de que a Bíblia ela é fiel, é a mesma Bíblia de quando ela foi escrita. Bom, Jesus ele foi claro em estabelecer a palavra de Deus como norma e padrão da verdade. Muitos segmentos religiosos e filosóficos, eles têm outras fontes como norma de verdade. Por exemplo, os budistas, eles acreditam nos ensinos de quem? De Buda. Os muçulmanos acreditam no Alcorão. Os muçulmanos, os espíritas kardecistas, eles acreditam nos escritos de Allan Kardec. Os mormons, eles creem nos escritos de Joseph Smith. Agora, no entanto, o cristianismo, para ser autêntico e verdadeiro, ele deve lançar mão somente do quê? Da Bíblia, como sua única norma de fé e prática. Ok? A pergunta de número 6 diz o seguinte:
Quais são os benefícios trazidos pelo estudo da Bíblia? Tem benefício ao estudar a Bíblia? Vamos ver se tem algum benefício. Essa aqui, a carta de Timóteo, tanto 1 Timóteo como 2 Timóteo, não são cartas de Timóteo, são cartas para Timóteo. Quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E aqui nós vemos que são cartas de conselhos a Timóteo, que era um jovem líder, um jovem pastor ali de sua época. E olha o que diz esses versos. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 15 ao 17. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Na verdade, você vai ter que escolher alguma coisa para escrever no seu guia de estudos, porque tudo que está em vermelho aí são respostas. Você pode colocar que o campo ali, eu sei que é bem pequeno, não dá para colocar tudo isso, mas você pode colocar, por exemplo, o início ali, ó, que a Bíblia pode nos tornar sábio, nos dar sabedoria para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Está ali uma resposta. Você pode colocar que ela serve para ensinar, para repreender, para corrigir, para nos educar, né? E outras coisas mais. Então, escolha ali a resposta que você quiser, que esteja dentro ali desse verso bíblico. E só uma curiosidade, eu disse isso lá atrás, o apóstolo Paulo foi o primeiro teólogo do Novo Testamento. Então, quando ele vem e diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus, ele está se referindo a quem? Ao Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda nem havia sido produzido, certo? Vamos avançar. Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Olha esse verso aqui, ele é bem conhecido, né? A gente sabe decor. As crianças sabem, né? Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vemos um mundo de escuridão. E a Bíblia é como se fosse uma lanterna, uma lâmpada, uma luminária para a gente acender e poder saber onde está pisando, para não se machucar, para não cair, para não vacilar. Como que as pessoas recebem a palavra de Deus? Agora nós vamos entrar num texto de Mateus capítulo 13, onde há uma parábola. E essa parábola ela é fantástica, gente. Ela é fantástica. Jesus ele ensinou de muitas maneiras e também através de parábolas. Nessa parábola, em Mateus capítulo 13, que é a parábola do semeador, ele apresenta uma semente como sendo símbolo quê? Símbolo dos princípios ou dos princípios do reino de Deus. Eu diria que essa semente ela é a palavra de Deus, ela é a Bíblia, certo? E esses princípios, ou essa palavra, ela é lançada onde? No coração humano. E aqui vai ser apresentado alguns tipos de solo. Veja que o problema não está com a palavra. O problema está com o solo que recebe a palavra, ou seja, com o coração que recebe a palavra. Agora nós vamos ver cada um desses tipos de solo. Mateus capítulo 13. Quais são os tipos de solo apresentados na parábola e o que eles significam? Eu já vou te adiantar. Eu espero que o tipo de solo que seja o teu coração, que é o teu coração e que é o meu coração, seja o último solo, tá bom? Já vou dando a dica. Vamos lá, vamos ao primeiro tipo de solo. Está no versículo 4 e a explicação está no versículo 19, tá certo? Então o versículo 4 diz: e ao semear, né, o semeador ele foi semear, e ao semear, a primeira semente, ela caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Agora, o que significa isso? Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então, quando você lê essa parábola, você vê os versos falando sobre os tipos de solo e depois você vê a explicação do próprio Cristo ali no mesmo capítulo, explicando quais eram aqueles tipos de solo. Então, nós vemos que a primeira semente, ela caiu à beira do caminho e as aves elas vieram e comeram, porque a semente não caiu no lugar certo. Então, o que é isso? Vamos pensar aqui. A semente que caiu à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus e não a compreendem.
vem o maligno e arrebata. Quem é o maligno? É Satanás, representando a ave, que vai lá e come a semente. O que isso significa? Nós não podemos ler a Bíblia de forma superficial. Eu até tenho uma frase que eu gosto bastante. Eu vou falar ela, você talvez vai se chocar, mas espero concluir, tá bom? A frase é a seguinte: a Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é um livro para ser estudado. Por quê? Porque eu não posso ficar apenas no Salmo 91, que é onde as pessoas mais gostam, e a Bíblia fica aberta ali no criado mudo, do lado da cama, no Salmo 91. A Bíblia não é um amuleto. Ela não é um amuleto, ela não vai trazer nada de benefício para você se você não ler. Eu não posso deixar a Bíblia na sala aberta no Salmo 23. Não, eu tenho que ler, eu tenho que... A palavra mesmo diz que eu tenho que ter sede, que eu tenho que devorar, comer a Bíblia. Claro, não comer de forma literal. O comer é o quê? Se alimentar dela, é ler. Então, se eu tenho um conhecimento superficial, Satanás ele se aproveita disso e tira isso de mim. Isso é o que foi semeado à beira do caminho, tá bom? Bom, vamos ao segundo tipo de solo. O segundo tipo de solo está no verso 5, que diz assim: outra parte caiu em solo rochoso. A primeira semente caiu à beira do caminho. A segunda parte, a segunda semente, caiu num solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Qual que é a explicação? Versículos 20 e 21. Nós estamos em Mateus capítulo 13. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Esse texto aí, ele inclusive derruba aquela teologia farsante chamada teologia da prosperidade. Existem pastores que falam por aí que se você aceitar Jesus, você vai ganhar dinheiro, você vai trocar de carro, você vai ter uma vida confortável. Não é isso que a palavra ensina. Nós não encontramos isso na palavra de Deus. É claro que Deus quer nos dar conforto, mas isso é no céu. Isso é no céu. Agora, ele também quer nos dar bênçãos aqui na terra. Só que Deus, em nenhum momento, ele prometeu riquezas, senão todo mundo ia querer aceitar o evangelho, né? Aqui está dizendo o contrário, que vai chegar o quê? Angústia, perseguição, e se a pessoa, como a semente, ela caiu no solo rochoso, a raiz não foi profunda, o que acontece? Por ser de pouca duração, a pessoa, ela abandona a fé. Isso nos dá uma lição. Nós temos que ter raízes profundas. Raízes profundas. Olha a história de Jó. Jó tinha raízes profundas. Aliás, muito profundas. Porque um homem rico, um homem com filhos, com família, com funcionários, com gado, perder tudo de uma vez só e ainda permanecer fiel a Deus, sabendo, mesmo sem entender, confiando em Deus, isso mostra que realmente ele não era alguém que tinha uma semente que caiu no coração rochoso, mas caiu num solo fértil. Já estou até dando a dica do último solo, tá certo? Muito bem. Até aqui está tudo certo? Se alguém tiver alguma pergunta, levanta a mãozinha ali. Se você não achar a mãozinha, abre o microfone e fala: pastor, deixa eu fazer uma pergunta aqui, tá bom? Eu estou aqui para te ouvir. Estamos aqui para aprender juntos, tá bom? Eu vou avançar para o terceiro tipo de solo agora. Vamos lá. O terceiro tipo de solo está no versículo 7 de Mateus 13, que diz assim: outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Olha só, a primeira parte de semente caiu aonde? À beira do caminho. A segunda, num solo ali, cheio de pedra, rochoso. E a terceira caiu entre os espinhos. O que isso significa? Versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Fascinações, riquezas e também preocupações. Preocupações. Hoje, o mundo ele oferece muitas vantagens, entre aspas. Vantagens.
Eu me lembrei agora, por exemplo, da história de Elvis Presley. Você sabia que Elvis Presley ele era um cantor de igreja antes de ser conhecido por um empresário? Ele era alguém que louvava a Deus, louvava o nome de Deus. Mas em certo momento, ao um olheiro ouvi-lo, ele foi até ele e ofereceu para ele ser um cantor para o mundo e ganhar muito dinheiro. No início ele não aceitou, mas a insistência foi tão grande que ele acabou aceitando. E a gente sabe que o fim dele foi no meio das drogas. Alguém que estava louvando o nome de Deus acabou deixando os caminhos de Deus. Eu não estou aqui julgando a vida dele, se ele se perdeu ou não. Isso só Deus sabe. Eu não sei. Deus sabe. Mas que ele teve uma vida de sofrimento, muito sofrimento ele teve, mesmo tendo riqueza, fama. Ele é considerado até hoje o rei, né? O rei do rock. Uma voz maravilhosa. Uma voz maravilhosa. Mas isso são o quê? As fascinações, o brilho, as luzes do mundo. Nós não podemos deixar Jesus por nada nesse mundo. Por nada, meus queridos. Esse é o terceiro tipo de solo. Mas agora nós chegamos no quarto tipo de solo. O solo que eu espero que seja o seu coração e que seja o meu coração. Versículo 8 diz o seguinte: outra é o quê? Outra semente, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. O que isso quer dizer? Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Sabe, o maior indício de um coração regenerado, de um coração convertido, de um coração entregue a Deus, são os frutos. Todo cristão ele deve produzir frutos. Você sabe que a semente, para ela produzir, ela precisa morrer. Inclusive, tem um verso de São João, do Evangelho de João, que vai dizer, né, aplicado a Cristo, mas podemos aplicar a nós também, né? Que se a semente não morrer, ela não vai produzir um fruto. Assim como Cristo morreu para produzir o fruto da salvação. Eu e você, nós precisamos morrer. Não literalmente, morrer no sentido para o mundo, para então vivermos para o reino de Deus e produzir frutos. E uma semente, ela não produz uma fruta, ela produz vários frutos. Por isso que o texto fala a 100, a 60 e a 30 por um. Então, de um produz 30, produz 60, produz 100. Esse é um verdadeiro coração, certo? Eu espero que tenha ficado claro até aqui. Nós já estamos praticamente no final do estudo. Eu estou fazendo de forma o mais tranquilo possível, mais explicativa possível, para a gente não ficar com dúvidas, tá ok? A pergunta de número 8 diz o seguinte. Essa pergunta é muito importante, irmãos. Essa pergunta é muito importante, ela é decisiva. Porque alguns falam que a Bíblia já passou, já não podemos mais acreditar nela. Já acabou, é um livro antigo. Ela era para aquele tempo. Olha o que diz esses versos. A pergunta é, por quanto tempo a palavra de Deus teria validade? Primeiro texto, Mateus capítulo 24, versículo 35. Diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Se você olhar aí para o céu, você vai ver céu. Se você olhar ao seu redor, você vai ver terra. Eles passaram? Não, eles estão aí. A palavra de Deus passou? Obviamente que não. A Bíblia é muito clara nesse texto. São palavras de Cristo. Passarás o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O segundo texto, o primeiro que nós lemos aqui foi do Novo Testamento. Agora um texto do Antigo Testamento. Isaías capítulo 40, versículo 8. Diz assim, a erva seca e cai as flores caem. Mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Outras versões diz, permanece eternamente. A palavra de Deus, a sua validade é eterna. Muito claro, né? Muito clara a resposta para essa pergunta. E aqui vem o que eu acabei de dizer, né? Alguns creem que o Antigo Testamento ele perdeu seu valor. Contudo, os evangelhos revelam que Jesus recorria constantemente às escrituras do Antigo Testamento como investidas de autoridade máxima. Quando tentado pelo diabo a aliviar sua fome lá no deserto, Jesus ele resistiu, citando o texto de Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, não só de pão viverá o homem, assim a palavra de Deus permanece para sempre.
Pergunta de número 9 é a última pergunta, e a pergunta diz o seguinte: sobre quem Cristo pronunciou uma bênção especial? Sobre quem? Lucas capítulo 11, versículo 28 está a resposta. Olha que texto lindo. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Esse texto ele quer dizer duas coisas. É aquele que ouve, mas não fica só no ouvir, ele obedece. O guardar é o mesmo que obedecer, certo? Lucas capítulo 11, versículo 28. Bem-aventurado não é só feliz, é muito mais que feliz. Deixa eu só voltar esse texto. Jesus, porém, respondeu: pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem e a guardam. Promessa semelhante é feita também em Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz assim, ó: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e as guardam, né, e guardam as coisas nela escrita. Não basta apenas ouvir as orientações da Bíblia, precisamos, pela graça de Deus, obedecer o que está revelado, então alcançaremos a verdadeira felicidade. Queridos, chegamos aí ao final do nosso estudo, e sempre no final do nosso estudo vai ter uma decisão que você vai precisar tomar, que eu vou precisar tomar. Não é só você, somos nós, eu também me incluo. Concluindo, devemos aceitar as Santas Escrituras como a infalível revelação de Deus. Nenhum cristão crescerá em graça sem o hábito da leitura e a obediência aos ensinos do livro de Deus. As perguntas que eu faço, você não precisa me responder. Responde aí no seu coração. Responde aí no seu estudo, se você tiver ele. Eu repito, você que não tem um estudo, me manda um WhatsApp que eu vou levar na sua casa. Já quero levar alguns amanhã mesmo, tá bom? A primeira pergunta é: creio que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. Você crê nisso? Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e que ela foi inspirada pelo Espírito Santo? Se você crê, marque ali. Amém. Amém por você crer assim. Segunda pergunta: desejo aceitá-la como regra de fé e prática? Se você concorda, marque ali a sua resposta no seu guia de estudos. E terceira: prometo pela graça de Deus estudar e praticar seus ensinos. Por que prometo pela graça de Deus? É porque é somente pela graça, porque nós não temos naturalmente desejo e inclinação em ler a Bíblia, em estudar a Bíblia, e muito menos em praticar os ensinos da Bíblia. Então, é só mediante a ajuda divina que nós podemos realmente estudar a palavra de Deus.